Vamos aí para a última live do dia. Obrigada pela disponibilidade. Antes da gente começar, de fato, falando um pouquinho sobre como, né, qual foi sua percepção sobre o documentário, eu queria primeiro explicar um pouco sobre como funciona o projeto. Para quem não entende, a live vai ficar salva para ficar de mais fácil entendimento e informação. O projeto Cinema em Movimento é um projeto que tem como objetivo debater sobre assuntos como diversidade, direitos humanos, inclusão, dentro dos espaços públicos e privados, para que a gente gere esse pensamento crítico mesmo e que a gente pense em assuntos que deveriam ser relevantes para a sociedade e que não são muito debatidos normalmente. E dentre eles, né, dentro desse projeto, a gente tem 5 filmes que a gente tem feito exibição, todos com realmente essa temática, esses assuntos que são para poder falar sobre os direitos humanos. Lembrando que o projeto ele tem patrocínio da Petrobras e do Ministério da Cultura e que ele é um projeto que foi composto, né, pela MPC Filmes, que é uma produtora do Rio de Janeiro, e que já tem mais de 20 anos com o circuito universitário. Eu sou a agente mobilizadora do Ceará. A gente assistiu uma exibição há algum tempo atrás sobre o filme Pra Onde Vão as Feiticeiras. É um filme que a gente fez, inclusive, lá na Estácio, que foi um filme que foi aberto para um grande público. Acho que talvez foi um dos maiores públicos que a gente teve. Foram mais de 60 pessoas assistindo o filme. E eu queria que você primeiro se apresentasse e depois falasse sobre sua perspectiva e sua percepção sobre o filme, assistindo ele junto com a gente presencialmente. Então tá. Bem, primeiro, assim, dizer da alegria de estar com essa conversa com você, né? Nós já havíamos conversado várias vezes sobre cinema em movimento, por conta das exibições que você fez, né? Que você promoveu na Estácio. E, então, estou bem feliz de estar aqui em público, né? Conversando, talvez um pouco do que a gente já tinha refletido juntas, né? Eu acho que a primeira coisa que eu queria dizer, né? É que, antes de me apresentar, é que a ideia do cinema em movimento, para mim, primeiro foi nova, eu não conhecia, né? O audiovisual não é a minha área de atuação, embora eu goste muito de filmes, de cinema, enfim. Mas a ideia do cinema em movimento eu achei muito interessante por 2 motivos. Um, por fortalecer a produção nacional. Muitas vezes a gente só olha para o que vem de fora, ou quando o de fora nos aplaude, é o que a gente está vendo aí acontecer com Ainda Estou Aqui, né? Depois que os aplausos de fora chegaram, as pessoas estão indo mais ao cinema assistir a este filme. Então, eu acho que esse é o primeiro aspecto importante do cinema em movimento, que favorece, né, que valoriza produções daqui. E o segundo é trazer produções que refletem sobre questões sociais, que estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e que talvez exatamente por estar no nosso cotidiano, passe despercebida algumas delas, porque elas ficam como naturalizadas no nosso dia a dia, né? Então, parabéns aí à iniciativa e fiquei feliz de ter ido para a Estácio, o projeto aqui no Ceará. Eu sou filha da UFC, da Universidade Federal do Ceará, estudei, fui professora lá, hoje ensino na Estácio. Então, ver esse projeto numa universidade particular foi muito feliz para mim, porque eu que conheço a realidade das duas, tanto da federal como das particulares aqui de Fortaleza, eu percebo que nas particulares a gente tem um nicho de estudantes que ralam muito, sabe? Você sabe que você é uma dessas. Trabalha para pagar a faculdade, estuda, trabalha, enfim, às vezes contribui em casa. E é muito forte a presença de estudantes que vêm das classes que não são muito favorecidas na universidade particular. E aí você trazer um projeto que fala, inclusive, de realidades das quais eles vivem, para mim foi super feliz. E eu vi a reação nos estudantes, né? Nos nossos estudantes, no caso, né? Falando mais especificamente do jornalismo e da publicidade. Bem, eu sou Clícia, como você já apresentou, sou professora de jornalismo, sou jornalista,
formada pela UFC, especialista, mestre também por lá, né? Doutoranda por lá também, ou seja, eu sou quase o patrimônio daquela universidade. Né? Sou escritora, sou poetisa, já fui atriz, né? E, enfim, né? Sou apaixonada pela vida e pela possibilidade que nós temos de fazer mudanças significativas na sociedade. Eu falo muito, né? Mas, eita, desculpa, gente, isso aí é um gato fazendo isso. Esqueci de dizer, sou gateira também. Ele tá ali destruindo tudo, porque eu não dei a atenção dele, mas ele vai daqui a pouco ter atenção. Mas vamos lá. Você quer que eu fale das minhas impressões do filme, não é isso? Primeiro que eu acho que é um filme que quebra narrativas que a gente está acostumado. Né? Ele traz uma história central, mas ao mesmo tempo ele traz uma espécie de bastidores do que fez aquela história acontecer daquela forma, né? De como aquela narrativa foi construída. Isso para mim é muito legal, porque aí a gente sai daquela linearidade da costumeira da indústria cinematográfica, né? E provoca em quem assiste reflexões do que estaria, por exemplo, de trás das câmeras. Né? Então isso para mim foi uma coisa bem legal. O tema LGBT, que é uma das temáticas que esse filme provoca, para mim, ele é um tema muito caro. Além de ser da comunidade LGBT, eu sou cercada, principalmente de jovens que são LGBTs, que vivenciam o preconceito praticamente desde quando existem e que quando eles começam a construir o seu estar no mundo. Né? E que aí vem numa sexualidade fora do padrão do que a gente costuma encontrar. Muitos deles naturalizam, acham que eles estão errados, elas estão erradas, e como se fosse, portanto, justificável a discriminação e os preconceitos que sofrem. Então, quando o filme traz uma proposta de narrativa, de construção de uma outra forma de ver a sexualidade, o gênero, só nesse registro, me parece que já faz cumpre um papel social muito importante. Né? Ao mesmo tempo, o filme traz algumas provocações de emoção e de riso. Né? E isso é bom porque atrai aquela pessoa que está ali assistindo. E tem um contexto do filme que eu acho que é importante dizer, que há uma demarcação de classe, porque a pessoa LGBT que vem de uma classe social mais pobre, ela vai sofrer não só as discriminações do gênero, ou da sua identidade de gênero, ou da sua orientação sexual, mas vai sofrer também o ódio de classe, que infelizmente existe. Como também traz a identidade, né, da raça, que faz piorar as questões de opressão. Né? Então, é um filme muito interessante, ele eu acho que pode considerar um longa, né? Né? Ele é longa, ele é um longa, mas ele passa muito rápido. Eu achei muito rápido. Eu tomei um susto, assim, nossa, quanto tempo foi já? Porque eu me vi imersa nas histórias que foram contadas, né? E os próprios atores, as atrizes que aparecem, se desnudem também, né? Porque elas falam delas também, de certo modo, também estão na comunidade. Então, eu penso que seria um filme que deveria ser visto mais vezes, né? Sem precisar dos aplausos de fora. Acho que a gente pode aplaudir uma produção tão nossa, né? Tão brasileira como foi esta. E eu acho muito interessante, porque o filme, por mais que sejam histórias individuais, se conecta, né? Então eles vão, através das suas próprias narrativas e vivências, conectando, de certa forma, um ao outro. E sempre lá, mostrando que o coletivo é muito importante. Eu acho essencial essa ideia. E dentre isso, existe um formato dentro do documentário que são as performances que são apresentadas de forma incrível e maravilhosa. E eu queria que você falasse, na sua opinião, se essas performances que são apresentadas, elas são performances apresentadas de formas eficazes e que elas
de formas eficazes para atingir um público que não seja LGBT e que não tenha contato com essas questões. Primeiro, assim, quando você fala, né, que são trajetórias individuais que se entrecruzam, no mundo tão individualista que a gente vive, a gente perceber que a gente está ligada a uma outra pessoa, inclusive alguém que a gente não conhece, é fundamental. Porque o preconceito e a discriminação, ele pode não estar te alcançando nesse momento, mas ele vai te alcançar se a sociedade for se tornando cada vez mais intolerante. Então, foi muito legal você lembrar dessa característica da produção, né, do filme. Assim, eu penso que o filme, ele atinge, ele traz ele tira o estereótipo de de alguns perfis, quando ele apresenta aquelas pessoas de maneira mais humanas, né? Afasta a ideia da bicha, da travesti escandalosa, e ao mesmo tempo mantém o que elas são, né? O que elas têm de performático, mas dentro do que é ser humano, ou seja, de toda a complexidade que é ser humano. Nós não somos só a raça que nós temos, só a identidade, só o gênero, a orientação, o país em que nascemos, etc. E tal. Nós somos um conjunto de muitas coisas, cada um de nós. Agora, se ele alcança exatamente o público que não estaria nessa comunidade, eu penso que há um desafio, porque nenhum processo de comunicação ele é unilateral. Então, eu te escuto, você fala, eu te escuto, e para que isso aconteça, eu preciso me dispor a te escutar. E vice-versa, você precisa estar disposta a falar para mim, né? Só que eu acho que ele consegue tocar algumas pessoas heterossexuais. Eu acho que a gente viu lá na Estácia alguns meninos e meninas que estariam dentro do que seriam os padrões heteronormativos e tal, se sensibilizando, inclusive ficando muito atentos e atentas, porque fala de dores que são humanas. E aí, como humano, como ser humano, a gente se liga. Né? A gente se liga com gente, né? Antes de qualquer coisa. Por sinal, a Débora amou, né? A Débora que você convidou. Pena que ela não pôde estar aqui com a gente, mas ela pirou, ela já conhecia o grupo, né? E ela ficou bem feliz, até porque ela já fez muitas performances na rua, né? Então ela vê um filme que... E além disso, ela também queria muito que isso fosse trago para dentro desses espaços públicos, né? Porque é justamente isso que a gente traz, difundindo esses tipos de assuntos, esses tipos de filmes. A gente quer realmente que existam esses debates para que as pessoas elas consigam entender, que isso gere esse pensamento crítico, como eu disse, e que a gente consiga debater sobre esses assuntos, porque eles não são muito debatidos, não da forma como deveria, assim, né? Porque assim, ó, quando a gente fala sobre um desses assuntos, significa que a gente está prestando atenção àquele dilema, aquela alegria, aquela dor que nos é apresentada tão corriqueiramente no nosso cotidiano. Então, quando a gente para falar, é porque de algum modo já aconteceu alguma afetação de ideias, de pensamentos, de sentimentos, né? E o falar que promove uma reflexão que quebra o que é colocado aí como verdades absolutas que ninguém pode mexer, permite, posteriormente, a construção de atitudes mais tolerantes, mais de respeito, né? E quem sabe um dia a gente consiga construir essa sociedade que respeite a outra pessoa, né? E que é diferente. Até porque todo mundo é diferente. Não tem dois heterossexuais iguais, não tem duas lésbicas iguais, duas trans, dois trans, enfim, não tem. Certo? Cada um é único, cada ser humano é único, e é aí que está a delícia de se viver. Sim. E uma pessoa muito especial, Dudu, ele deixou uma pergunta aqui para você responder, achei ela muito interessante, então eu vou ler, tá?
considerando que a produção traz um olhar sobre desafios cotidianos de pessoas LGBTQIA+, como é que você acha que no Ceará, com as suas particularidades culturais, pode transformar esses debates em um movimento social mais efetivo para a inclusão e para o respeito? A gente aqui no Ceará, a gente tem um desafio grande. Nosso estado é um dos estados que mais mata trans. A violência com elas, principalmente as mulheres trans, é muito, muito intensa e transformada em algo corriqueiro, banal. Aqui também a gente tem muito forte um machismo que provoca violência na mulher de um modo geral, cis, trans, enfim, hétero ou não. E são produções como essa, eu penso, que podem sensibilizar, né? A película sozinha não muda o mundo, né? Porque se fosse assim, vamos fazer um monte de filme, já estava tudo certo, tudo resolvido. Não é dessa forma. Mas após a produção do audiovisual, ela sensibiliza, ela mexe com muitos sentidos nossos. Visão, audição, né? Ela mexe com o emocional, faz a gente pensar. Ou seja, abre espaços de nos afetar. Todos nós, independente de gênero, independente de orientação sexual. E eu acho que talvez nesses processos a gente consiga estimular as pessoas a construir um movimento mais sólido. Embora aqui no Ceará a gente tenha um movimento LGBT que eu acho importante. A gente, assim, Fortaleza, por exemplo, foi uma das primeiras cidades em que empresários foram punidos quando destratavam LGBTs em seus bares, em suas barracas de praia. Isso vem lá da época que Luiziane foi prefeita aqui, né? Algumas leis municipais de respeito a você poder andar tranquilamente com o seu companheiro ou o seu companheiro. A gente teve um dos primeiros lugares a ter coordenadoria de políticas LGBT, tanto no município como no estado. Enfim, isso não é por conta do gestor público ou a gestora pública, é por conta de uma trajetória de um movimento importante. A gente tem a primeira antropóloga, que é, por sinal, jornalista trans, né? Ela se formou em jornalismo, depois ela fez mestrado e doutorado na área da antropologia. Hoje ela está aí com um livro lançado pelas universidades públicas, é uma mulher negra, trans, a Dediane, que eu amo de paixão. Então, eu penso que essas produções que o Cinema em Movimento trouxe tem essa potencialidade. Agora, não pode ser algo tão só localizado, a gente tem que pensar uma continuidade. Eu espero que esse projeto continue. Né? Eu falo como professora da Estácio, né? Como uma professora também que tem vínculo com a UFC, que é federal, enfim, torcendo que em 2025 esse projeto permaneça por aqui, com outros filmes e tudo mais. E é legal que a gente já fez algumas exibições fora das universidades particulares, assim. A gente fez na UES, eu fiz 3 exibições na UES, muito legal. Eu ainda não tive o prazer de fazer na UFC, mas eu quero muito e eu acho que seria muito legal. E a gente vai amadurecer isso. Mas é isso, né? O documentário, ele trabalha com esse imaginário popular e com essas camadas sutis de intolerância, né? Eu queria que você falasse, professora, um pouco sobre como é que o documentário ele aborda isso. A gente vê durante todo o documentário eles sendo abordados por diversas pessoas, porque eles são uma praça pública, uma grande parte do documentário são eles dentro de uma dentro não, né? Eles numa praça pública, eles em lugares públicos e algumas vezes eles são abordados por pessoas intolerantes que falam algumas besteiras. Inclusive, uma coisa bem interessante é um debate que está acontecendo, né? Acho que é uma pregação que está acontecendo com cristãos ali, né? Crentes ali no meio. E aí eles chamam para que eles estejam ali. E aí eles começam a falar sempre aquilo de sempre, daquela forma, né? Suave, cagando algumas questões para eles. E eu acho que é muito legal como o documentário traz essa intolerância e mostra o que eles fazem para poder falar sobre isso de uma forma sutil e de uma forma bem eficaz no documentário. Eu queria que
você falasse um pouco sobre isso. Primeiro, assim, o filme passa, né, uma boa parte, fora a parte lá dos depoimentos, no centro de São Paulo, né, a nossa maior cidade do país e uma das maiores da América Latina e América como um todo. Só que tem uma coisa que é interessante, porque está em São Paulo, uma grande cidade, e as metrópoles, elas têm coisas muito semelhantes, né? Você poderia, lógico, sem aparecer nenhum monumento, você poderia dizer facilmente que aquela praça é uma praça de Fortaleza, que é outra metrópole, né? Nossa cidade também é uma cidade grande. Então, eu acho que já ter chegado lá para filmar e conversar com as pessoas que passavam foi provocador. Mas foi uma provocação, penso eu, não violenta. E aqui me vem algumas reflexões, porque existe aquela pessoa que discrimina de maneira consciente, ela já construiu em si, de uma maneira intencional, todo um discurso, toda uma postura, inclusive até teorias, entre aspas, científicas, para justificar, né, não aceitar as pessoas negras, não aceitar as pessoas LGBTs, nem as pessoas em situação de rua, enfim. Mas existem, e eu penso que é a maioria das pessoas no Brasil, pessoas que discriminam pela pura ignorância. Ignorância no sentido de não saber. Ignorância de não provocar em si reflexões, inclusive, sobre as diferenças. E a gente vê isso no rosto de algumas pessoas que estão só assistindo, elas parecem serem tocadas, afetadas, e elas são deslocadas do lugar comum em que elas se encontram. Como a gente vê a necessidade, eu acho até interessante, acho que é um pastor que em um determinado momento, ele tenta demonstrar que há uma tolerância com os LGBTs, tentando justificar o amor de Jesus, né, e que eram todos aceitos, e tem um outro que já faz de uma forma mais, rejeita de uma forma mais direta. Para mim, esses dois vivem dilemas que precisam ser levados em consideração por toda a militância LGBT. E aí agora eu falo também como alguém que já militou durante um período e me lembrando de um diálogo que eu tive com uma trans, que é líder religiosa de uma congregação católica. Não da católica apostólica romana, mas de uma outra vertente do catolicismo. E ela dizia assim: eu sei do meu papel de educadora. Eu sei que eu preciso dizer que trans existe não por uma frescura de alguém, mas por uma questão realmente daquela alma, daquela mente, né, daquele ser que não se identifica com aquele corpo com o qual nasceu. E aí ela vai dando exemplos, tanto dentro da própria família, como também entre adeptos do catolicismo e também de pessoas de um modo geral. E eu acredito que há, nas militâncias identitárias, LGBTs, de raça, enfim, tudo mais, esse papel educativo. Eu preciso acolher essas pessoas. Eu não posso tratar a pessoa porque, de repente, ela não consegue se perceber LGBT porque ela tem um preconceito nela mesma, ela tem um desejo aflorado em si. E tratar essa pessoa de forma rejeitando essa pessoa. Eu tenho que acolher. E também aquela pessoa que é heterossexual que não entende muito bem as coisas. Sabe por quê? Porque se eu estou querendo construir um mundo tolerante, eu não posso construir um mundo tolerante sendo intolerante, sendo agressiva, sem respeitar a outra pessoa, a individualidade. Existe uma coletividade que precisa ser lembrada, um contexto histórico que precisa ser lembrado, sim, mas existe a individualidade típica de cada um de nós. E se eu esqueço isso e uso da agressividade, da violência, da intolerância como armas para construir uma sociedade justa, fraterna, tolerante, há uma contradição de termos. Né? Gentileza gera gentileza. Eu nunca vi agressividade gerar agressividade, gentileza. Como também a educação não é imposta. Eu não posso impor uma convicção.
eu tenho que educar as pessoas. Então, destratar as pessoas porque elas, de repente, não estão correspondendo ao que eu quero, é muito contraditório para quem quer defender uma sociedade melhor. Ah, mas essas pessoas que são discriminadas sofrem bastante. Sim, sofrem. Exatamente por sofrerem é que elas precisam de criar outras estratégias. Eu acho muito legal a frase que diz que amar é um ato de resistência. Né? E aí é muito fácil amar quem me aplaude. Difícil amar aquele que não me aplaude. E eu preciso amar esse que não me aplaude, porque eu preciso educá-lo. Educá-lo, inclusive, para aprender a amar aquele que é diferente dele. Então, às vezes, eu sinto nos movimentos identitários, e digo isso de dentro, uma raiva, um ranço, um ódio que não leva a nada. Não vai levar, sabe? Porque deixa a gente colérico, e quem fica colérico fica insano, sabe? E perde a capacidade de raciocínio. E é o que não acontece no filme. O filme, ele é muito cheio de amor. Ele expressa amor em vários níveis. Desde o amor por si ao amor pelo todo aquele conjunto. Tem um deles, eu acho até que é um trans, um rapaz trans, não tenho certeza, mas eu acho que ele é trans. Acho que é um homem trans. Ele olha para aquelas pessoas que estão ali na praça discutindo com um olhar como se fosse: eu te escuto. Mesmo sabendo que essa tua fala está cheia de perigo à minha existência. Mas eu te escuto. E eu acho que foi aquela postura desse rapaz, como da mulher trans, que é negra também, que aparece, que fez algumas pessoas se sentirem à vontade para falar. Inclusive para falar coisas que iriam de encontro, que seriam contrárias ao que o filme estava defendendo, né? Do que aqueles atores, atrizes estavam defendendo. Maravilhoso. Prof, agora pulando já para a gente estar encerrando a live, eu queria que você falasse suas considerações finais sobre o filme e o que você acha que mais te tocou, agora pessoalmente falando mesmo, em toda a narrativa do Para Onde Vão as Feiticeiras. Eu acho que a coisa que mais me toca são os momentos do filme em que os atores deixam de ser atores e começam a falar de si, demonstrando seus processos de aceitação da sua sexualidade, da sua identidade de gênero, porque são processos que marcam qualquer pessoa. Né? A descoberta da sexualidade, por exemplo, em qualquer indivíduo, deveria ser, pelo menos, um momento especial. Um momento em que a gente se percebesse como um ser humano, como um todo, né? Entendendo sexualidade não limitada a um desejo sexual. Sexualidade é muito mais do que desejo sexual. E, então, no filme, na hora que eles estão numa sala, né, que fica filmando cada um individualmente, que eles vão contando um pouco deles próprios, né? Aquilo ali me tocou, talvez por me lembrar alunos, alunas, me lembrar amigos, amigas que eu tenho, me lembrar da minha própria trajetória, né? E eu acho que é a parte mais documental, assim, dele, né? Da produção. E eu amei o nome, sabe? Para onde vão as feiticeiras? Oi! Né? Assim, e aí você já entra também numa aura que te dá a possibilidade da transformação. Sim. Que todo ser humano tem condições de se transformar, porque a gente é criativo, a gente é inteligente, sabe? E a gente veio para cá para ser feliz. Sim. Se não está sendo feliz, é porque tem alguma coisa errada. E aí a gente vai ter que rever o que a gente pensa e o que a gente faz da vida. Acho que é isso. Perfeito. Prof, eu queria agradecer novamente a disponibilidade de estar aqui falando com a gente. Eu acho que a gente conseguiu falar um pouco sobre nossa percepção sobre o filme e o quão ele é importante para que a gente possa continuar falando sobre ele e passando ele dentro das salas de aula e dentro desses espaços, e a importância também disso, né? E eu queria agradecer pela disponibilidade. Eu espero que a gente possa ter
outros momentos. Eu já fiz algumas exibições de cinema dentro da Estácio, já fiz inclusive em aula sua. E é muito importante que a gente possa ter a abertura desses espaços para que a gente possa apresentar isso, porque eu acho que não é só um bem meu, eu acho que é um bem comum da gente aprender um pouco mais, entender um pouco mais e se colocar mais no lugar do outro, né? Então eu queria agradecer e dizer, a live vai ficar salva, se você quiser compartilhar, vai ficar Ai, tem como botar para ser colabore? Collab salva. tem? Eu coloco assim que eu Faça sair. aí, bem. Eu acho que algumas pessoas vão gostar de ver. Que Pronto, vira um ótimo. filme. Eu coloco. E é isso, obrigada, prof. Vamos encerrar agora a live. Beijos. Beijo grande, sucesso, tudo de bom. Boa noite, tchau.